participação do sociólogo e escritor Legene Mirhan, que costuma participar às quartas, mas a gente teve um probleminha de conexão na quarta, a gente transferiu essa participação para sexta-feira e ele está com a gente aqui para falar um pouquinho sobre nova ordem mundial, né, professor? Que é um assunto, inclusive, que a gente já vem conversando nas últimas participações. E daí um episódio recente diz muito sobre essa nova configuração. Um navio iraniano chegou à Venezuela carregado com alimentos. Venezuelanos pretendem montar um centro de distribuição de alimentos básicos para garantir que a população receba alimentos em todo o país. Lembrando que esses dois países, a Venezuela e o Irã, eles sofrem sanções dos Estados Unidos. Inclusive, essa não é a primeira vez que o Irã oferece ajuda à Venezuela. Já teve navio levando gasolina, né, professor, por conta da escassez de combustível, e até testes para a Covid já foram entregues por avião. O que tudo isso significa, professor Legene? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita. Já estava sentindo falta da nossa conversa de quarta, ainda bem que abriu um espaço na sexta, porque ficar sem falar sobre política internacional uma semana, fala muito para a semana seguinte, porque esse mundo está muito tumultuado, né? Nós começamos a conversar em fevereiro, e logo depois veio a pandemia. Mas nós tratamos dessa questão da ordem mundial, né? Eu falei que quem nos acompanha, pandemia não cria novas ordens mundial. Se isso fosse verdade, em 1343, aquela pandemia chamada peste negra, eu não gosto desse termo, mas peste bubônica, ou 100 milhões, teria mudado o mundo, não mudou. O mundo vai mudar 200 anos depois. Uma pandemia como essa não cria uma nova ordem econômica. Tanto que desde 1453, que eu estudo ordens mundiais, nós vivemos embaixo de um sistema capitalista. E eu não acho que esta pandemia vai criar uma nova ordem econômica do tipo socialista. Não vai. Quero desanimar ninguém. A coisa está indo bem. Bom, dito isso, eu quero também afirmar, tenho escrito, falado, a nova ordem, na verdade, ela acelera as mudanças que estavam acontecendo. Então, eu estou muito convencido que de 1991, que vem vai fazer 30 anos, 2021, nesse período, nós estamos, então, construindo uma nova ordem mundial. E esse exemplo do Irã, que eu vou entrar daqui a pouco, é a grande prova disso, mas eu chego lá. Então, veja, em 1991 acabou a União Soviética. Mas 5 anos depois, em 96, a China fez uma reunião em Xangai, que ficou conhecida como os 5 de Xangai. Chamou a Índia, chamou a Rússia, chamou a própria China. E aí eles falaram assim, nós precisamos nos organizar aqui nessa região da Ásia. Passaram 5 anos depois que acabou a União Soviética. Aí passou mais 5. Em 2001, eles criam a Organização de Cooperação de Xangai. 2001. Então passaram 10 anos. Passou mais 5 anos, em 2006, último ano do primeiro governo Lula, na ONU, em setembro, que quando todo mundo participa da Assembleia Geral, né, o Lula estava, os chanceleres desses 4 países, só não tinha África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China, se reuniram. Falaram, olha, nós precisamos fazer uma articulação melhor. A sigla BRIC, não tinha S ainda, de South Africa, a sigla BRIC já tinha sido formulada por um economista, John O'Neill, que ficou famoso depois disso. Aí o pessoal falou, vamos aproveitar essa onda e vamos fazer alguma coisa. Aí, em 2009, 3 anos depois, surge a primeira cúpula dos BRICS. Então, você veja que eu estou descrevendo 2011 entre a África do Sul e 2012, 4 de fevereiro de 2012, a Rússia e a China vetam no Conselho de Segurança, pela primeira vez em muitos anos, eles se abstinham quando não concordavam com alguma coisa. Né? Tanto que no ano anterior, 2011, a resolução para atacar a Líbia foi 13 votos a favor
2 abstenções dos 15, Rússia e China. Em 2012, uma resolução parecida com essa da Líbia, que dizia que temos que levar ajuda humanitária para a Síria, que era bombardear a Síria, a Rússia e a China falaram, dessa vez não. 13-2 contra. E lá, mesmo que fosse 14 a favor e só 1 contra, esse 1 contra, se for um dos 5 permanentes, acabou, caiu a resolução. Bom, isto para mim, foi na época um grande sintoma da nova ordem. Mas não para aí. O Trump, em 2016, foi eleito pela primeira vez, vai tentar a reeleição aqui, nós vamos, se tiver tempo, falar sobre isso, está difícil a eleição para ele, né? Ele foi eleito dizendo que ia acabar com o chavismo, ia acabar com a República Islâmica do Irã. Nada disso aconteceu, né? Mas ele fez o que pôde. Sancionou o Irã, sancionou a Venezuela. Você, Thalita, e aqueles que nos ouvem, não têm ideia, não aquilatam o significado de um boicote, de um bloqueio econômico feita pela maior potência econômica do planeta. O Irã e a Venezuela não podem fazer comércio internacional. Não podem vender o seu bem mais precioso, que é o petróleo. Porque não só eles não têm dólares disponíveis, como para transferir dólar, milhões de dólares de um país para outro, depende de uma rede, cuja sigla é SWIFT, que é uma espécie de interligação com os bancos centrais do mundo inteiro. A gente vê em filme, né? Aqueles filmes de suspense, de bandido e tal, manda para minha conta aquele paraíso fiscal 5 milhões de dólares. Aí aparece o computador assim, aquele transferência concluída. O que aconteceu nesse momento que 5 milhões sai daqui e vai parar do outro lado do mundo? É essa rede chamada SWIFT. E quem que é dona? Os Estados Unidos. Portanto, o Irã e a Venezuela, e mais 18 países, são 20 países sancionados, não podem comercializar com ninguém. Então, o que nós comentamos no mês passado, aqueles 5 lindos navios que levaram 1,5 milhão de gasolina, porque petróleo é tudo que a Venezuela não precisa, é petróleo, tem a maior reserva do mundo. As refinarias estavam paradas, nós falamos isso. Então, os navios levaram 1,5 milhão de gasolina, mas levaram produtos petroquímicos para voltar a funcionar as refinarias, ela importava, e pelo bloqueio ela não pode, parou as refinarias, pararam. E levava peças de reposição, válvulas, que também não são todas que a Venezuela fabrica. Voltou a produção dos derivados do petróleo na Venezuela, né? E não estou dizendo que as coisas melhoraram, estão fáceis para ver. Está difícil a situação lá. Mas foi uma vitória que quando eu falo nós, assim, as pessoas como eu que pensam por um mundo melhor e que são contra esse mundo unipolar do imperialismo estadunidense, nós ainda não aquilatamos a dimensão que foi esses 5 navios furarem o bloqueio internacional e furarem o bloqueio naval. O bloqueio naval é uma coisa assinada. O mar territorial, né, tem um mar territorial que é mais curtinho, tipo assim, 30 quilômetros, mas tem um mar que chama Zona Econômica Especial, que o país dono dessa costa tem a preferência de exploração, etc. Mas não pode trafegar livremente. Agora, no mar mesmo territorial mais curtinho, de 30, isso não pode nem entrar navio de nenhum país sem autorização do país dono desse mar territorial, né? Os Estados Unidos assinaram o Tratado da ONU, são 170 países que assinaram, mas não homologaram. Portanto, os Estados Unidos não participam disso, ou seja, eles não reconhecem mar territorial de ninguém. Eles acham que são donos do mundo, eles andam, e nesse momento que nós estamos falando com você, mais um navio iraniano encostou no porto, é daqueles navios petroleiros. Petroleiro não transporta só petróleo, tem graneleiro, transporta de tudo. Está ancorado já em Caracas e furou o bloqueio naval
E está cheio de navio dos Estados Unidos na costa ali e não fizeram nada. Né? E ele desembarcou com o que agora? Desembarcou com aquilo que a Venezuela mais precisa, que é a alimentação nesse momento. Né? Então, se veja, qual é a ideologia, o que tem por detrás da questão, por que os Estados Unidos boicotam Cuba desde 62, né? Boicotam a Síria, boicotam o Iraque, Irã, são 20 a lista. Né? O que está por detrás dessa fundamentação? Por que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque o povo morre de fome, porque o povo morre de doença. Entre 91 e 2003, que foi a primeira invasão do Iraque, e a segunda, transcorreram 12 anos. O Iraque ficou, ainda era Saddam Hussein, o Iraque ficou sob bloqueio econômico, marítimo e aéreo. Tinha lá o paralelo 30, 32 até o 38, tinha lá os números, não importa. Nada podia trafegar no Iraque. E os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares para vigiar isso. Sabe o que aconteceu? A guerra mesmo do Iraque de 91 e 2003 matou mesmo 400, 500 mil. Mas 1,5 milhão de iraquianos, velhos, crianças, mulheres, morreram de fome, morreram por falta de remédio. Então, o que tem por detrás da ideologia da sanção, do veto, do bloqueio, é impor um sacrifício ao povo, e aí o povo vai se revoltar contra esse governo, que é um governo que não gosta dos Estados Unidos. Olha a lógica perversa desses caras. Não deu certo na Síria, eles perderam a guerra na Síria, e o governo da Síria continua firme. E não está dando certo na Venezuela. E nunca deu certo no Irã, há 41 anos que eles fazem isso. Né? Mas eles se acham no direito de fazer isso. Então, para nós concluirmos isso, este acordo da Venezuela com o Irã são dois países sancionados, punidos, bloqueados, mas revolucionários, que sinalizam uma nova ordem mundial de uma articulação entre comunistas, socialistas, patriotas, democráticos, muçulmanos anti-imperialistas e cristãos do Papa Francisco, que é um chamado Igreja Progressista, Teologia da Libertação. Essa articulação não é uma coisa assim, ó, como você faz naquelas fotos assim, os líderes de um partido fazem a coligação, dão a mão, levantam o braço. Você não vai ver essa cena no mundo. Até porque no Islã não tem uma pessoa igual ao Papa, né? Não tem um líder mundial assim, né? É uma religião descentralizada. Mas, na prática, esse acordo é a materialização dessa articulação mundial, que começou em 2006, eu esqueci de falar, quando o Bush filho lá atrás visitou a Índia, os muçulmanos da Índia, junto com os comunistas da Índia, e são muito fortes, fizeram manifestação na Índia inteira, fora daqui, Yankees go home, você é a pessoa não bem-vinda aqui. Então, eu estou assim muito satisfeito, não só porque o Irã mostra uma demonstração de humanidade. O Irã, na pandemia, ele está também tendo problema lá interno. Qual é o país que não está, né? O Irã sofreu, mas mandou médicos para fora, mandou remédios e agora manda combustível e manda alimentos para a Venezuela. Não é qualquer coisa. Tem um tratado comercial, evidente, né? E provavelmente a Venezuela pagou em barra de ouro, porque não pode pagar em dólar, né? É um tratado como outro qualquer, mas não é como outro qualquer. Por detrás disso esconde, na verdade não esconde mais, está claro, uma solidariedade e uma aliança estratégica revolucionária que nós temos que prestar atenção nisso, viu? Antes de ir para o próximo tema, se você me permita, eu vou ler alguns comentários, porque tem muita gente elogiando. Ó, o Fernando... Cadê? Deixa eu pegar aqui um específico que eu tinha separado. Falou, o Fernando Gregório, que está sempre aqui com a gente, ele falou assim, puxa uma cadeira que o professor Legene chegou. O Wilson Bernardino está dando parabéns. O Heraldo falou, professor Legene Mirhan é uma enciclopédia viva, mais uma aula. Silvia Helena, grande professor Legene Mirhan, muito bom tê-lo aqui hoje.
A Edith Magalhães falou que aula maravilhosa. Precisamos muito de um mundo melhor e isso significa tirar o poderio dos Estados Unidos. Basta desse país querendo mandar no mundo inteiro. Vamos aproveitar essa deixa do comentário para entrar nos Estados Unidos, na questão das eleições nos Estados Unidos. Isso porque, nesse final de semana que passou, a campanha de Donald Trump, professor, né, realizou um comício em Tulsa, que seria, inclusive, uma oportunidade de revigorar a base de Trump para demonstrar apoio em um momento em que as pesquisas de opinião, inclusive, mostram que Trump está muito atrás de Joe Biden, que é o candidato democrata. No entanto, após mais de 1 milhão de inscrições online para a participação nesse comício, apenas 6.200 pessoas compareceram. Trump, inclusive Mike Pence, o vice, chegaram a cancelar um discurso por conta dessa falta de público. E daí tem um detalhe muito inusitado nisso tudo também. Esse esvaziamento do comício teria acontecido porque fãs de pop coreano, chamado K-pop, e usuários do TikTok, que é essa rede social, eles alegam ter registrado centenas de milhares de ingressos para o comício da campanha como uma brincadeira. Então, assim, tem inclusive uma imagem de Trump, né, saindo desse comício, assim, arrasado, né, professor? O que tudo isso significa? Olha, essa foi uma derrota que essa juventude impôs ao Trump, que ele perdeu um pouco o rumo das coisas. E eles fizeram isso usando um aplicativo, eles dizem que são do jovem, eu como já sou meio velho, nem conheço, chama TikTok. A maioria já ouviu falar, né? É chinês, o TikTok é chinês, né? Eles combinaram esse estádio, olha lá, esse estádio que ele falou, Tulsa é uma cidade, não sei que tamanho é a cidade, mas é em Oklahoma, né? Esse estádio que vocês estão vendo tem 19 mil lugares, tudo numerado, você fazia inscrição gratuita, você conseguia os bilhetes pela internet. Essa turma fez inscrições em massa, congestionou o site, são pessoas aí fãs de um conjunto pop lá na Coreia, que eu também sou do século XIX, eu não sei que conjunto é esse, mas eu sei que o pessoal deu um golpe no Trump. Deu um golpe, né? Bom, você veja que as pessoas estão sem máscara. Essas pessoas, igual aos seguidores do Bolsonaro aqui, são terraplanistas, são anti-ciência, né? Primeiro que não devia convocar um comício que, mesmo se lotasse 19 mil pessoas, uma fica encostada na outra. É um estádio, não tem para guardar 1,5 metro de distância entre uma pessoa e outra. Você vê que, então, já é um absurdo ele fazer um evento de campanha nessa magnitude quando os Estados Unidos têm o maior pico de contaminação, o maior número de contaminados e o maior número de mortos no mundo. É um irresponsável. E está pagando preço nas pesquisas em função desse descaso que ele tem demonstrado, como este nosso presidente, que se apresenta como presidente, nós não reconhecemos, né? E é a mesma linha, né? Quando ele falou, muitos anos atrás, não, esse país só resolve matando 30 mil, já matou 54 mil. Indiretamente, ele tem uma responsabilidade clara sobre esse processo. Essa luta nos estados, abre, não abre, abre, não abre. Blumenau, em Santa Catarina, vocês lembram a imagem, acho que foi um mês atrás, abriram o shopping, a massa indo. Não é que ia comprar, não. Essa massa gosta de ficar andando, olhando loja, não compra nada. Mas foram entrar. Blumenau hoje virou uma Milão. Lembra a história de Milão? O prefeito falou: não, aqui não vai acontecer nada. O prefeito pediu desculpa, foi a maior tragédia em Milão. Blumenau está vivendo o que Milão viveu. O prefeito pedindo perdão pelo que ele fez. E aqui em São Paulo, Rio, é uma pressão dos empresários, é um governo que não ajuda, porque, veja, não basta você falar para o comerciante, não abre a sua loja. Você tem que pagar o aluguel dele, você tem que pagar o salário dos funcionários, coisa que a França, a Alemanha e a Inglaterra estão fazendo. Este governo aqui não faz isso. Portanto, eu me sinto no lugar de um prefeito de São Paulo, do Rio, de um governador de São Paulo. Ele sofre pressão do empresariado. Se, por um lado, eles têm posições científicas, estão bem assessorados, eles não são terraplanistas igual esse Bolsonaro, né?
por outro, eles sofrem pressão. Né? Aqui na cidade que eu moro mesmo, Campinas, abriu e está fechando de novo, porque morreu 300 pessoas na cidade, morreu quase o que morre no ano inteiro, o ano inteiro. Então, as pessoas estão apavoradas, né? Mas, ao mesmo tempo, você fica em casa, vai à falência a economia. Então, é um governo omisso. E o Trump está vivendo isso. Agora, perderá a eleição? Eu não tenho certeza ainda. Né? Hoje, se a eleição fosse hoje, mesmo ele estando atrás desse, o Pepe Escobar chama de picolé de chuchu dos Estados Unidos, que aqui era o Geraldo Alckmin, né? Lá o Joe Biden. Ninguém sabe o que é a opinião dele. Sumiu nesse processo, naquela luta antirracista lá. O máximo que fizeram ele é com máscara numa igreja ajoelhado. Sabe aquele símbolo que se ajoelha assim para ser contra o racismo? O máximo que ele se manifestou. Imagina se fosse o Bernie Sanders, né? Ele estaria todos os dias dando uma opinião política. Né? E aquilo que nós falamos aqui já, desde fevereiro, que nós começamos regularmente, o que nós falamos? Né? A turma do Deep State, o Estado profundo dos Estados Unidos, e quem manda no Partido Democrata, eles têm uma opinião seguinte: qualquer coisa é melhor do que Bernie Sanders, até Trump. E aí escolheram um cara que é absolutamente inexpressível. Ele era vice, era o Temer de lá. Né? É um pouquinho melhorado que o Temer, né? Mas é ruim politicamente, apoiou as invasões do Iraque, né? Está do lado de Israel contra os palestinos. É muito ruim esse cara. Não se compara com o Bernie Sanders. Mas eles fizeram uma opção de que qualquer coisa é melhor do que Bernie Sanders. E estão agora pagando o preço. Ele pode ganhar? Pode ganhar. Pode ganhar. Não será, né, o avanço que a gente imaginaria que se fosse o Bernie Sanders. Né? Agora, por que eu falo que se fosse hoje o Trump venceria? Porque as eleições dos Estados Unidos não seguem as pesquisas de opinião como nós entendemos no Brasil. Os institutos de pesquisa que medem a opinião dos Estados Unidos, eles usam rigorosamente a nossa metodologia. Né? Quarteirões, espaçamento geográfico com populações com similitudes, né? Sorteio das casas em cada quarteirão. É absolutamente científico. Só que o problema é que a opinião geral não reflete nas eleições. Por quê? Porque a eleição não é direta lá. A eleição é indireta. Os eleitores vão para as urnas, o Estado que ganhar escolhe delegados para um colégio eleitoral que escolhe o presidente. E dos 45, 5 perderam no voto e ganharam no colégio. Trump pode ser um desses. Eles não fazem campanha nos Estados Unidos, no país inteiro, como nós fazemos aqui. Eles fazem a campanha milimetricamente calculada. Então, tem alguns estados que lá é tudo, a legislação é tudo, cada estado tem o seu. Então, por exemplo, os delegados de Nova York, você tem direito a 100 delegados. Tem estados que, se você faz 60%, leva 60 delegados, se o outro candidato faz 40, leva 40. É a chamada eleição proporcional. Mas tem estados que não seguem isso. É a chamada eleição majoritária. Você tem 100 delegados, e se você fizer 50% mais um dos votos, é como se fosse eleição para prefeito. Todos os outros votos não valem nada, você leva os 100 delegados. Então, o segundo candidato teve 49,5% dos votos e não pega um delegado. Esse é o voto distrital que eles sonham em implantar no Brasil e acho que não vão conseguir, né, porque o voto proporcional é o mais democrático. Então, lá a ciência das eleições lá é feita a partir desta lógica perversa da eleição indireta e não direta. Agora, tudo indica, do meu ponto de vista, que o desgaste dele está tão alto que, de fato, ele poderá ser um dos presidentes, eu não tenho o número de cabeça, foram 56 eleições na história, desde 1776, 45 presidentes. Vários foram reeleitos. O Roosevelt foi eleito a primeira vez e reeleito 3. Aí que eles acabaram. Se ele não morresse 45, ele ia para a quinta. Aí eles falaram, não, é só 2. Né? Mas a maioria consegue um segundo mandato. Né? Então o Trump corre o saudável risco. Nós vamos ficar muito felizes, apesar do que vai ganhar não ser aquela coisa, mas é que nem no Brasil aqui, tudo é melhor
do que essa coisa que está aí. Nos Estados Unidos, qualquer um que ganhar, eu acho que a chance dele perder a eleição cresce a cada dia, né? Estou falando muito hoje, né? Não, tá dando aula como sempre. Eu queria só finalizar, a gente tem ainda um tempinho, levando agora a conversa para a Palestina, porque semana que vem, dia 1º de julho, é a data que o governo de Israel anunciou que vai anexar o Vale do Jordão e que os Estados Unidos reconhecerão as colônias israelenses na Cisjordânia. Eu queria que você falasse, então, sobre essa região, sobre os conflitos que podem acontecer a partir dessas informações, professor. Olha, e quarta-feira, dia 1, é coincide com o nosso programa. Ele pode ser a coisa mais explosiva que já aconteceu no Oriente Médio desde as últimas guerras entre Israel, né, e os árabes em modo geral, né? Faz tempo, né? Teve 67, teve 73, depois deu uma calmaria e tal. Mas, olha, se isso for efetivado, que é o programa dessa chapa que foi eleita, daquele acordo que nós também já vimos aqui, uma aliança entre o Netanyahu e o general Benny Gantz, né, que também é sionista, mas é, vamos dizer assim, um pouco mais moderado, é o PSDB de lá, né? Tanto que até a cor é igual ao PSDB daqui, azul, né? Azul e branco. Eles fizeram essa aliança, tem uma maioria confortável no parlamento, aprovam o que eles quiserem, tem mais de 70 votos, o parlamento lá tem 120, né? Mas ele tem muito mais votos, outros partidos também apoiam. Eles vão anexar as colônias da Cisjordânia. Na verdade, já existem as colônias, mas a ONU não reconhece, o direito internacional não reconhece, e os Estados Unidos nunca reconheceram aquelas colônias dentro da Cisjordânia. No resto, eles reconhecem tudo. Quer dizer, os palestinos, já hoje, antes dessas colônias, eles tinham 20%. Com essas colônias, eles têm mais ou menos 8%. Agora, não bastasse isso, além de anexar essas colônias, eles vão anexar o Vale do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que está no livro sagrado para mais de 3,5 bilhões de pessoas, muçulmanos, cristãos e judeus, reconhece aquele livro chamado Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento. Então, o Vale do Jordão é o vale que circunda o famoso Rio Jordão. Ele está poluído, uma parte dele está seca, etc. Mas é um rio milenar, milenar não é o termo melhor, mas é um rio assim, que tem no imaginário popular, né, uma importância, né, fenomenal. Vai tudo passar a Israel. Os palestinos, então, perdem o controle da margem esquerda, margem direita. Bom, isso vai gerar um conflito. Eu li muitos artigos, eu recebo aqui o boletim do jornal, o maior jornal israelense, o Haaretz, né? Claro que a versão inglesa eu não leio hebraico. Eles estão analisando e a palavra guerra começou a aparecer no noticiário. Não estou aqui afirmando que acontecerá em análise internacional. Você não pode também ser muito peremptório sob pena de falar, pô, você errou feio, hein? Mas, então, esta palavra está sendo pronunciada. Porque nunca depois da Guerra de 73 não anexou o território. A Guerra de 67, sim. Nunca depois de 67 eles anexaram território novo dos palestinos, né? Então, isso vai criar um problema. E aí, os estados árabes do Golfo, que são 7, são monarquias conservadoras, feudais, absolutistas, de extrema-direita, etc. Mas esses caras têm um mínimo, é o que a gente chama de uma linha vermelha que não pode ser cruzada. E não pode ser cruzada com Israel, então, anexando tudo, tomando tudo, e aí vai, então, efetivar o grande sonho sionista do século XIX, que é toda aquela Palestina passar para as mãos dos judeus sionistas e o povo palestino ser esmagado. Isso é de uma gravidade. Nós teremos muita novidade até quarta-feira que vem, viu, Tati? Eu espero que eu traga boas notícias aqui, mas não sei se serão boas não, viu?
A gente aguarda as boas notícias também, mas de qualquer forma, a Lejane Mirhan estará com a gente na quarta-feira que vem, trazendo atualizações sobre a Palestina, então. Professor, como sempre, muito agradecida pela aula, pela nova aula que você deu aqui para a gente. Agradeço demais a sua participação, lembrando que ele participa sempre às quartas, hoje, especialmente, ele veio para sexta-feira, porque a gente teve um probleminha de conexão lá na quarta. Professor, obrigada, um bom final de semana para você, se cuida. Para você também.